Amém. Deus abençoe. Saúdo a todos os irmãos do nosso canal do YouTube Palavras de Vida, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossos irmãos da nossa página do Facebook, Jesus Fonte de Vida, com a paz do Senhor Jesus Cristo também. A nossa leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, mais conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Capítulo 4, versículo 32. Qual capítulo? Capítulo 4, versículo de número 32. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Quem pudesse colocar em pé, se coloque em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler versículo 32 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, Deus! Que era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Somente até aí. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Santíssimo Deus, porque o Senhor de fato se revela e se manifesta de diversas formas e de diversas maneiras. Fala conosco nessa noite, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus querido, senta. Se você puder aplaudir o Senhor, vai ser comigo. Amados, vamos estar falando hoje aqui sobre o poder da união. A igreja primitiva, ela expandiu, ela cresceu assombrosamente. E essa igreja, ela não era a igreja da prata e do ouro. A prova é que quando Pedro e João estão entrando no templo, na hora da oração, a nona, que aquele paralítico que jazia à porta do templo, como de costume, pedindo esmola, eles olham para Pedro e João, ele olha para Pedro e João e ele pede uma esmola. Só que Pedro e João fitam os olhos nele e diz: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa igreja, ela não tinha prata, ela não tinha ouro, ela não tinha muitas alianças políticas, não tinha muitas pessoas influentes que faziam parte do corpo da igreja. Não, essa igreja era uma igreja que não tinha um poder aquisitivo elevado. Não, o poder aquisitivo da igreja primitiva não era um poder elevado. Todavia, mesmo sendo uma igreja pequena em quantidade, mesmo sendo uma igreja que não tinha a prata e o ouro, que não tinha muitas pessoas influentes dentro dela, mesmo sendo uma igreja que não tinha muitas pessoas com poder aquisitivo alto, mesmo sendo uma igreja que não tinha muitos apoios políticos, essa igreja, ela conseguiu crescer no meio de uma assídua perseguição. E o império que perseguiu essa igreja era um império conhecido por sua ferocidade. Eles eram temidos, respeitados e considerados, porque eles tinham um poder, um monopólio político, eles tinham um monopólio financeiro e eles controlavam praticamente
tudo. Aonde eles colocavam os olhos e diziam: é aquele povo, é aquele reino, nós vamos entrar, nós vamos destruir, nós vamos acabar. Assim acontecia. E se levantou muitos imperadores, muitos. Detalhadamente a história fala sobre 10, mas houve muitos que se levantaram e propuseram no seu coração desraigar da superfície da terra a história da igreja, desraigar da superfície da terra aqueles que professavam a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E mesmo esses homens poderosos, mesmo esses homens grandes, mesmo esses homens que tinham o poder nas suas mãos, eles não puderam barrar, parar, aniquilar, destruir uma igreja que aos olhos humanos é uma igreja fragilizada. Surgem então diversos pontos de interrogação. Por quê? Que o Império Romano, um império vasto, um império grande, um império forte, conhecido pelos seus Césares, grandes conquistadores, grandes estrategistas militares, não conseguiu destruir uma igreja pequena. Por quê? Por quê? A resposta, ela se encontra praticamente aqui, no versículo 32 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. A resposta se encontra aqui, no capítulo 4 e verso 32 de Atos dos Apóstolos. Porque o evangelista Lucas, que era um homem estudado, um erudito, um intelectual, ele é detalhista na sua escrita. E ele faz questão aqui de minuciosamente detalhar. Ele diz: era um, diga comigo, era um, diga, revela unidade. Eles não eram muitos, eles eram poucos. Fazendo aqui uma rápida matemática, baseado na conversão daquelas quase 3.000 almas, após o dia de Pentecostes que Pedro pregou, não tinha nem 5.000, e praticamente na sua grande maioria, novos convertidos. Mas o fenômeno aqui inexplicável está na união. Diga comigo, união. O fenômeno aqui inexplicável está na união. Por isso que eles cresceram, por isso que eles expandiram, por isso que eles se propagaram em todas as repartições do planeta Terra. E nada, nem ninguém conseguiu barrar o crescimento dessa igreja. Não é de hoje que o diabo tenta calar a boca da igreja. Não é de hoje que o inimigo tenta destruir a igreja. Não é de hoje. Só que a lição que nós temos que extrair nessa noite da igreja primitiva é que ela levantava com graça, ela levantava com veemência a bandeira da união. Essa igreja deu as mãos, e resolveram trabalhar em um só propósito. O propósito da igreja primitiva era um propósito tão ilustre que a Bíblia vai dizer que chegou um tempo que não se encontrava nenhum necessitado no seio
da igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque o evangelista Lucas vai dizer que aqueles que tinham posses, propriedades, eles pegavam, vendiam e depositavam o valor aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles pegavam o valor, davam nas mãos dos apóstolos, para que os apóstolos repartissem segundo a necessidade de cada um. Por quê? Porque a união, diga comigo, a união, ela revela altruísmo. Eu vou te explicar o que é altruísmo. E eu vou explicar para você aqui nessa noite por que o diabo luta para a igreja não se unir. A união revela altruísmo. E o altruísmo é um sentimento que tem que imperar no coração de todo cristão, de todo ser humano. É um indivíduo que pensa no bem-estar do seu próximo. A Bíblia, ela é enfática. A Bíblia, ela revela sobre a importância do cristão ser altruísta. Paulo, quando ele escreve a carta à igreja que estava em Filipe, ele vai falar sobre a humildade de Cristo. E uma vez falando sobre a humildade de Cristo, Paulo vai dizer assim: cada um considere aos outros superior a si mesmo. Ou seja, eu aqui. Muitas pessoas pensam que o pastor, ele é o maior, nunca foi. A prova é que vocês estão sentados e eu estou em pé. Diga glória! Vocês passam por tudo sentado e eu em pé. O maior, na realidade, segundo a matemática bíblica, porque a matemática dos homens é diferente. A matemática bíblica que Jesus deixou bem claro em Marcos capítulo 10, o maior é o que serve, não é o que é servido. Já na matemática dos homens, quem é o maior? É o que é servido. Não é? O mundo não é contramão das coisas de Deus. Na matemática dos homens, quem é o bichão, quem é o grandão, é aquele que é servido. No mundo é assim. Só que no reino de Deus, Jesus disse: olha, entre vocês não vai ser assim não. Quer ser o maior? Quero, seja o nosso serviçal. E ele provou isso dando um exemplo. Quando ele sentou os discípulos, pegou aquela bacia com água, colocou a toalha nas costas e saiu lavando os pés dos discípulos. E uma vez lavando os pés dos discípulos, chegou a vez de Pedro. Quando chega na vez de Pedro, Pedro diz: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus disse: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele disse: ah, Senhor, se é assim, não lava só os pés, não, me dá logo um banho. Glória a Deus. Aí Jesus disse: não, Pedro, meu filho, não precisa não. Você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. Tem necessidade não. Jesus, ele era do tipo que ele não só pregava, ele materializava a sua pregação através das suas obras. Aleluia. Ele deu o exemplo para que fosse seguido. Na temática do reino de Deus, o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Glória a Deus, aleluia. E percebam, irmãos, que o nosso cerne, o que impera aqui no nosso DNA, no nosso ser, é a filosofia de vida do mundo. E qual é a filosofia de vida do mundo? Eu quero ser servido. Ainda tem pessoas que eu já servi demais, eu quero agora só servir. Não, já servi demais, eu quero agora só ser servido. Aleluia. Né? Viu, varão? Pega lá uma água de coco para mim. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Bem gelada, viu? O varão vem pegar. Tu é humilde, varão, tu é humilde. Glória a Deus. Tu é humilde. Pega lá a águazinha lá assim, varão. Para tu não perder o teu galardão, morrer. Perder o galardão, que eu quero te ver no céu. Diga glória a Deus. Então o que impera no nosso coração que é? É a filosofia de vida do mundo. Nós queremos ser servidos. Você percebe isso nas empresas. Você percebe isso
em diversos estabelecimentos. As pessoas querem ser servidas. Dificilmente alguém quer servir. Dificilmente alguém quer servir. As pessoas querem ser servidas. É a filosofia de vida que impera no mundo. Só que Jesus, ele pregou contra essa filosofia de vida. Porque isso estava no coração dos discípulos. Isso estava no coração dos discípulos. E Jesus foi lá e combateu aquilo que estava no coração dos discípulos, para que eles não fossem afetados. Por isso que Paulo, quando ele está falando ali em Filipenses capítulo 2 sobre a humildade de Cristo, que ele manda nós considerar os outros superiores a nós mesmos, ele vai falar uma palavra também que me chama bastante atenção. Abre a Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler porque eu acho muito importante essa palavra que Paulo fala aqui em Filipenses. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus bom, do Deus misericordioso. Capítulo 2 de Filipenses. Eu vou ler só o versículo, depois vocês podem ler na íntegra na casa de vocês. Eu vou ler o versículo 5, porque eu acho muito forte esse versículo. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Eu considero um versículo muito poderoso. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 5 do capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que tem que ter em mim? O mesmo sentimento que teve em Jesus. Que coisa tremenda. O mesmo sentimento que houve na pessoa bendita de Cristo Jesus. O mesmo sentimento tem que imperar no meu coração e no teu coração. Para que assim, eu e você e eu, todos nós juntos, possamos caminhar rumo a Canaã celestial, de mãos dadas, nos unindo contra o diabo e os seus demônios, que tem lutado de uma forma ferrenha, de todas as formas, de todas as maneiras, para fazer com que a igreja se desestabilize no quesito da união, para que os céus não ordenem a bênção. O que diz o Salmo de número 133? Alguém pode dizer aqui? Ninguém, pelo amor de Deus. Ixi, mas está gravando. Eu vou ter que dizer bem, hein? Bem-aventurado. Vamos lá. Salmo 133. Qual bom aí? Agradável. É que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque com união, porque o Senhor faz com união, Ele ordena a bênção. Pronto, está o mistério. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, né? Porque ali o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção. Glória a Deus, aleluia. É isso que tem que acontecer. Porque nós somos poucos, nós não somos muitos. Mas se nós nos unirmos e dermos as mãos, meu Deus do céu, coisas inacreditáveis acontecerão para a glória de Deus. Coisas inacreditáveis acontecerão para a glória de Deus. Por quê? Porque agora, Paulo, quando ele está falando sobre a união, lá se me falha a memória, ou é 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, capítulo 12, que ele vai falar sobre o corpo de Cristo, sobre o corpo de Cristo que somos nós. Ele vai dizer assim, o olho, ele não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. Não. Como é que o olho vai dizer para a mão, eu não preciso de ti? Como é que ele vai pegar as coisas? Como é que a mão vai dizer para o olho, eu não preciso de ti?
Não, porque a mão enxerga? Não, o que enxerga é o olho. Perceba que Paulo, ele está deixando bem claro que a mão precisa do olho e o olho precisa da... Nós somos um corpo. Todos nós aqui, ó, temos uma função importantíssima no corpo de Cristo. Todos nós aqui somos importantes. O único cabeça é só Jesus, só tem uma cabeça, só uma. O único cabeça é Jesus Cristo. Então o olho precisa da mão e a mão precisa do olho. A mão precisa do pé e o pé precisa da mão. É assim, vice-versa. Aleluia. Uns precisam dos outros, nós precisamos uns dos outros. Deus nos fez seres sociáveis, para nós viver em sociedade. Isso é koinonia, é união, é harmonia, é comunhão. Aleluia. É isso que Deus quer que nós, como igreja, venhamos a viver. Porque tem até um corinho que diz assim, né? Eu preciso de você, você de mim, nós precisamos de Cristo. Já ouviu esse corinho? Escandalizou comigo agora. Já, né? Eu preciso de você, você de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Vai! O resto vai ser não sei o que sem vacilar, como assim? Eu canto o celular, mas é legal esse corinho. É legal, né? Então, cada um de nós aqui temos uma função importante no seio da igreja. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a igreja primitiva, mesmo sendo pequena, mesmo sendo frágil, cresceu. Ela cresceu, ela expandiu, ela avolumou-se. Olha, eu vou contar uma história aqui. Contam que no meio das tribos africanas, eles estavam sendo assoladas por uma fome muito grande em um tempo atrás. E duas tribos resolveram se unir para caçar um animal de grande porte para suprir a fome das tribos. Quem me entende, diga amém. E aquelas duas tribos se uniram e foram em busca de um animal grande para suprir a necessidade das duas tribos. Foram e conseguiram, obraram o êxito, mataram um grande elefante. Colocaram o elefante no barco, muita dificuldade, mas muita gente, né? A união faz a força, e conseguiram. No caminho de volta para casa, começaram uma conversa. A conversa seguia da seguinte forma: eles queriam saber quem tinha exercido o papel mais importante na conquista daquele grande animal, quem tinha efetuado o principal golpe, quem tinha se sobressaído de forma melhor. Começou a discussão. Um disse: eu segurei a tromba. O outro disse: não, mas eu fui o primeiro a jogar a lança. E começaram a discutir. O outro disse: não, eu segurei pela orelha. E começaram a brigar. E começaram a brigar entre si, querendo saber quem tinha sido mais importante, quem tinha feito um papel principal. No meio daquela acirrada discussão, uma tribo desistiu. Chegou e disse: ó, já que vocês aí estão dizendo que foi só vocês que mataram o bicho e pegaram, vocês fazem isso? Vocês ficam para ele, só para você, fica com ele só para vocês, que nós não queremos mais não. E como o animal era pesado demais, não dava para uma tribo só carregar o animal. Conclusão: tiveram que abandonar a presa e todo mundo morrer de fome. Por falta de união. Que foi que matou eles? A fome. Mas foi a fome que matou.
É a dissensão. É falta de união. Né? Oi. A falta de união matou as duas tribos. Porque na hora todo mundo queria ser o mais importante. É por isso que nós, como igreja, nós temos que entender que cada um aqui é importante. Eu não posso dizer para a nossa irmã obreira Neuda que ela não é importante, porque ela é importante. Ela abre o culto, ela organiza o salão. Eu não posso chegar e dizer para você: não, irmão, você não é importante aqui. Não, você é importante. Você vem cultuar, você vem adorar, você vem louvar. Todos nós aqui somos importantes. Cada um tem um papel importantíssimo. Aleluia, Deus. Por isso que nós temos que nos unir, dar as nossas mãos, e com certeza, quando a igreja de Cristo se unir, o que Deus vai fazer vai ser algo extraordinário. O nome do Supremo vai ser glorificado, o nome do Eterno vai ser magnificado. Os céus vão ordenar bênção sobre a nossa vida. Os céus vão ordenar bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Os céus vão nos prosperar. Os céus vão nos abençoar. Enfermidades desaparecerão. Portas se abrirão. Milagres acontecerão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe, amados. Que Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal Palavras Divinas, nossos irmãos da nossa página Jesus Fonte Divina. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor.